Então, pessoal, vamos agora retomar o nosso estudo sobre aritmética binária. Hoje vamos tratar um pouco sobre números binários sinalizados. Na verdade, existiram ao longo do tempo algumas convenções sobre como representar os números sinalizados binários, e a primeira delas é a sinal magnitude ou sinal módulo. É a forma mais simples de fazer representação de números binários sinalizados, né? Basicamente, esse processo consiste na representação dos números sinalizados, onde cada número é representado por um bit de sinal e um conjunto de bits que representam o módulo, a magnitude desse número. Então, você vai ter, primeiro, um bit mais significativo, a n, para representar o sinal. 0 vai ser positivo e 1 vai ser negativo. E o restante dos bits, do AN-1 ao A0, vai formar o seu módulo, o seu valor, a sua magnitude. Vamos supor que a gente pense no número 52 em decimal. Esse número binário, né, seria representado na forma sinal magnitude como sendo 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Por quê? Primeiro, o bit mais significativo seria o bit de sinal. Se é um número positivo, o bit de sinal vai ser 0. Nesse caso aqui, utilizamos o A6 porque o número menor possível para representar o 52 seria o número de 6 bits. Então eu tenho que ter um bit extra para representar o sinal. Portanto, eu vou ter aqui 7 bits. E por que eu tenho que ter no mínimo 6 bits? Porque 52, vocês sabem, é o 2 na quinta, que vai dar o 32, com 2 na quarta, que é o 16, dá 48, e ainda fica faltando 4, que é 2 na 2. Né? 48 com 4, 52. Então eu tenho que ter, no mínimo, 6 bits para o módulo e um bit extra de sinal. É essa a forma de você representar o sinal, aliás, o número 52, usando a ideia de sinal magnitude. Por outro lado, vamos supor que você queira agora representar o menos 52. Usando, então, essa ideia, o módulo tem que ser o mesmo, né? Mas o sinal vai mudar. Portanto, o A6, que é o bit mais significativo, vai agora para 1, para representar que é um número negativo. E o módulo permanece inalterado. É assim que funciona essa convenção, essa representação, sinal magnitude ou sinal módulo. Se a gente usar uma ideia de, por exemplo, trabalhar com números de 4 bits, eu precisaria então, olhando agora essa tabela, eu precisaria de um bit para representar o sinal. O 0 representa os números positivos e o 1 representando os números negativos. Como eu tenho 16 combinações em 4 bits, né, desde o 0, 0, 0, 0 até o 1, 1, 1, 1, eu vou ter aqui 16 representações diferentes. Porém, eu não vou ter 16 números diferentes, porque o 0 ele vai ter duas representações distintas, ou seja, o número 0 decimal ele vai ter tanto a representação 0, 0, 0, 0, quanto a representação 1, 0, 0, 0. É como se fosse o mais 0 e o menos 0. Isso é uma desvantagem inicial dessa metodologia de representar números negativos, binários. Os demais números vão seguir essa ideia, né? Que tem o 1 positivo, aqui eu tenho o 1 negativo. Aqui eu tenho o 7 positivo e aqui eu tenho o 7 negativo. Lembrando que o 0 representa o número positivo e o 1 representa o número negativo. O procedimento de soma e subtração desses números representados dessa forma é um tanto quanto complicado. Vamos supor que eles tenham sinais iguais. Quando eles têm sinais iguais, soma-se os dois módulos e o sinal do resultado é o mesmo dos operandos. E pode haver estouro de módulo. Ou seja, no caso da soma de números sinalizados nessa forma, sinal magnitude, se eles têm o mesmo sinal, beleza. Mas se ele tiver sinais diferentes, aí a coisa complica um pouco.
Porque no caso de ter números com sinais diferentes, nós vamos encontrar o maior módulo para subtrair, né? Porque se eles têm sinais diferentes, você vai fazer uma subtração. Você vai subtrair o menor do maior e o sinal do resultado é o mesmo do operando de maior módulo. Então, se você estiver somando dois números de sinais diferentes, o resultado vai ser a subtração do maior pelo menor, né, em termos de módulo, e o sinal vai ser o do maior módulo, né? Ou seja, se o número for mais negativo, então o resultado vai ser negativo. Se o número um dos operandos for mais positivo, aí o resultado vai ser positivo. Então, eu não vou dar muitos exemplos aqui, você pode tentar fazer alguns exemplos em casa, até porque não se usa muito essa sistemática exatamente por essa desvantagem, né? Ele possui uma lógica que requer vários testes de condições, tornando a sua implementação em circuitos digitais inviável. Okay? Então, você tem que verificar se os dois têm o mesmo módulo, se não tem, se é soma, se é subtração. Isso tudo gera, né, um nível de complexidade e de implementação que torna inviável essa convenção. E aí, se o sinal magnitude e o sinal módulo é complicado, né, é dispendioso a sua implementação, como resolver? Aí foram sendo introduzidas novas formas, né, de tratar isso. O primeiro deles, posterior ao sinal módulo, é o complemento de 1. Tem um processo de representação dos números sinalizados, onde cada número tem seus bits invertidos para formar seu complemento, né, que vale efetuar 1 menos cada dígito do número. Então, vamos supor que peguemos novamente o mais 52. O mais 52, supondo que nós vamos trabalhar com 7 bits, né, a gente teria essa representação aqui. No caso do complemento de 1, a gente sempre vai trabalhar com um bit a mais, tá? Vocês vão entender por quê. Eu tenho que ter o número mínimo aqui de bits para representar o módulo, que é o 52, que são 6 bits, e tenho que ter um bit extra. Nesse caso aqui, o zero não vai afetar, né? O zero à esquerda não vai afetar o valor do número. O menos 52, então, ele seria representado pela inversão de todos os bits. Tá? Então, se eu inverter todos os bits, que é a inversão de 1 a 1, esse novo número representa o menos 52. Então, uma maneira de você obter os números negativos binários é você inverter cada um dos bits. Essa forma é chamada de complemento de 1. A gente vai entender um pouquinho melhor lá na frente como é que essa inversão se torna, né, vamos dizer assim, matematicamente comprovada. Se nós pegássemos 4 bits e dessemos um zoom para ver quais são os números que eu poderia ter, aí novamente nós vamos ter uma situação onde o zero ele vai ser representado por duas combinações diferentes, né? Então, se a ideia é inverter os bits, então o número 0, que tem 4 zeros para essa convenção de estar trabalhando com 4 bits, se eu inverter todos eles, eu vou chegar em 1. Esse número também vai ser o zero. É como se aqui fosse o mais zero e aqui o menos zero. Agora, do 1 até o 7, tá? Nós vamos inverter os bits. Por exemplo, no caso do 1, invertendo os 3 zeros fica 3 uns, invertendo esse 1 fica 0. Esse aqui é o menos 1. E assim por diante. O mais 7 seria 0, 1, 1, 1. Se eu inverter todos os bits, eu vou ter 1, 0, 0, 0. O menos 7. Ok? Bom, complemento de 1 é uma ideia, né? Que fica ainda um pouco uma interrogação. Por que simplesmente invertendo os bits eu poderia ter, né, um número negativo? Bom, para isso a gente tem que entender a ideia de complemento à base e depois o complemento à base menos 1. Esse é um assunto relativamente simples, mas de uma certa forma pouca gente estudou
esse assunto, então no início ele se torna um pouco mais difícil de entender, né? Então, por isso que eu peço aí a atenção de vocês a partir desse momento redobrada. Complementar base é um processo de representação dos números sinalizados, onde subtrai-se da base cada dígito do número para formar o seu complemento. Então vamos supor, para a gente fazer um exercício simples, a base 10, nosso sistema que a gente usa cotidianamente. Então vamos supor que a gente tenha números da base 10 com apenas um dígito. Tá? Então a ideia do complemento à base seria tirar o dígito de 10. Só para ficar um pouco mais concreto isso, imagine o seguinte. Se eu vou ter número de um dígito na base 10, então eu vou ter os 10 dígitos, de 0 a 9. E ponto. Eu não posso ter outro número. Ok? Então vamos restringir o universo de números possíveis para a gente entender bem essa ideia de representação de complemento à base. Então aqui tem os dígitos decimais de 0 até 9. Se eu precisasse, dentro desse conjunto aqui de representação, ter números negativos, necessariamente eu vou ter que pegar alguns desses números aqui, que são positivos, e tratá-los como negativos. Ou seja, eu vou ter que pegar o meu conjunto e dividir ao meio. Uma parte vai ser positiva e uma parte vai ser negativa. E para fazer essa correspondência, a ideia é, já que eu tenho 10 elementos aqui, eu vou aplicar essa ideia, 10 menos o x, onde o x é o módulo do número positivo. Por exemplo, o 2, né, é representado aqui, obviamente, pelo 2, né, por simplificação aí de algoritmo, os positivos você faz de forma natural. Agora, o negativo, o menos 2, eu vou fazer o quê? Do conjunto de 10, eu tiro 2 e vejo o que eu tenho. Então, 10 menos 2 vai dar 8. Então, a posição 8 desse conjunto, na verdade, vai representar, em complemento à base, o número 2 negativo. E assim por diante. Se eu quiser saber do 4, tá? Então, o 4 está aqui. Naturalmente, ele representa um número positivo. Agora, o menos 4 vai ser 10 menos 4, que vai dar 6. Então, o 6, na posição do 6, eu vou ter o valor menos 4. E aí faz sentido, porque quando você fizer operações do tipo, vamos supor que você faça 2 menos 3. 2 menos 3 é para dar 1. Nesse modo de representar, você faria 2 mais a posição 8, porque o 8 vai ter o menos 2. Se você fizer essa soma, vai dar 11. Mas nós estamos trabalhando com números de um dígito. Se você retirar um dígito, você vai ficar com um resultado apenas de um dígito, que é o 1, que é o resultado que tem que ter na operação 3 menos 2. Então, 3 menos 2, na verdade, para essa tabela, vai ser 3 mais 8, tirando um dígito, ou seja, vai ser o 1. Outro exemplo, se você fizer 2 menos 3, 2 menos 3 é menos 1. Nessa tabela, nessa forma de representação, você vai ter que fazer 2 mais 7. Por que 7? Porque 7 é o menos 3. 2 mais 7 dá 9, né? 9 representa o menos 1, então é consistente, né? Lembrando que você vai ter metade do conjunto números positivos e metade do conjunto números negativos.